Para a gente começar, a primeira coisa que eu queria era te explicar o que é a leitura do campo emocional, né? Exatamente do que nós estamos falando. Porque acredito que seja um método que tu não deve estar familiarizado. Eu não conheço outras pessoas que usam, né? Talvez algum aluno, alguém que já fez o curso comigo, que tu conheça, que esteja apresentando esse método. Mas o que a gente tem aqui, né? O que eu chamo da leitura do campo emocional? É uma ferramenta de análise e solução de problemas. Esse é o nosso objetivo, né? Enquanto terapeutas, eu imagino que não seja só o meu, mas que seja o teu objetivo também. E para isso, nós usamos os florais de Bach como uma forma de identificar o desequilíbrio, né? Em que frequência, que emoção da pessoa está em desequilíbrio e que virtude ela precisa para, então, resolver a sua dificuldade. Nós usamos também a malha energética, ou seja, os chakras, para identificar as questões que precisam de atenção na malha energética do cliente, porque isso, ele estando com a malha energética equilibrada, né, a gente sabe que seu impulso fortalece. E a radiestesia, que vai ser a ferramenta que nós vamos usar para fazer toda essa análise. Então, hoje, aqui nesse workshop, nós vamos falar um pouquinho sobre florais de Bach, um pouquinho sobre chakras, e no final eu vou te falar sobre a radiestesia e também vou fazer uma prática para que tu conheça um pouco mais. E qual é o resultado desse método? Uma anamnese segura, uma fórmula floral assertiva e eficaz, mesmo para aquele terapeuta que não tem experiência, que não conhece floral, ou que está iniciando a sua trajetória dentro da terapia floral, eu te asseguro, com toda certeza, no final do trabalho, tu vai ter a fórmula exata, a fórmula que o teu cliente precisa para atender aquela demanda que ele traz, tá? A limpeza e a harmonização dos chakras, eu vou te ensinar a fazer tanto presencial quanto à distância, né? E por quê? Qual é o objetivo dela dentro dessa leitura do campo emocional? Impulsionar o cliente na sua jornada, tá? E nós entendemos quais são aqueles chakras que normalmente estão em desequilíbrio, a gente entende em que momento o cliente está e que tipo de energia precisa ser trabalhada com ele, tá? A radiestesia, na verdade, é a metodologia que nós vamos usar para então oferecer para o nosso cliente uma consulta completa e estruturada. Uma coisa muito bacana da leitura do campo emocional é que para quem já tem alguma prática terapêutica, ele vai integrar, ele vai somar. Para quem é terapeuta floral, ele vai trazer uma assertividade na consulta. E para quem não atende ainda, né, quer começar, quer fazer uma transição de carreira e não consegue, não conseguiu ainda, vocês vão ver que é um curso que você faz e sai trabalhando. Ele é muito objetivo, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, né? E você faz e já pode sair trabalhando. E o melhor, né? Aqui no curso você vai ter tudo. Você vai ter o material para imprimir, você vai ter as pranchas, ou seja, colocar em prática o aprendizado, tá? Então, eu quero começar te falando sobre os florais de Bach. Eu não sei se tu já é terapeuta, se tu já conhece os florais, mas sempre é bom lembrar, né? O dia 24 de setembro de 1886, o dia em que tudo começou, que é o aniversário, a data de nascimento
do Dr. Bach. O Dr. Bach, ele foi não só um médico inglês, ele começou como infectologista, bacteriologista, depois ele passou pela homeopatia. No final da vida dele, o Dr. Bach terminou a jornada dele como herbarista. E ele não só foi um médico muito competente, mas ele foi um cientista da alma. O Dr. Bach, o maior legado que ele nos deixou foi o entendimento de que não adoecemos no corpo, adoecemos na alma. Ao longo da trajetória dele como médico, ele percebeu que ele curava o físico, mas que a pessoa, dali a 1 ano, 2, ela retornava. Às vezes com outro problema, mas com a mesma dificuldade emocional. E ele, então, percebeu que tratar o corpo não era suficiente, que ele precisava de um método de cura que fosse atender à necessidade da alma, curar as dores e as feridas da alma. E é por isso que esse método é tão eficaz, porque quando a gente faz a leitura do campo emocional, nós estamos trabalhando com a alma, com o eu sou superior do cliente e pedindo que então ele nos diga quais são as essências que melhor vão ajudar o nosso cliente nesse momento. Então, a gente pode trabalhar com o momento de uma forma mais ampla, mas eu também posso trabalhar de uma forma mais específica. Quais são as essências que melhor vão ajudar, por exemplo, o meu cliente nessa demanda que ele está enfrentando afetiva, nesse momento afetivo dele, nesse momento profissional, tá? Então, esse foi o legado do Dr. Bach, né? Esse entendimento de que somos, sim, seres em uma experiência, em uma jornada encarnatória, né? E que a nossa alma, ela é eterna. Então, tem um livro que o Dr. Bach escreveu, né, que é Os 12 Curadores, o Cura-te a Ti Mesmo, onde ele fala muito, assim, da filosofia dele, daquilo que ele acredita. Eu te recomendo ler esse livro, tá? É um livrinho pequenininho, baratinho, mas que tem pérolas ali dentro sobre essa filosofia, sobre o que motivou o Dr. Bach, sobre aquilo que realmente ele acreditava. Em 1929, o Dr. Bach abandonou o consultório que ele tinha em Londres, ele abandonou o trabalho com homeopatia e ele partiu para o interior do país de Gales, na busca, então, de um sistema, de uma medicina não invasiva e que contemplasse a alma, as feridas emocionais do ser humano. E nessa jornada, ele, então, percebeu que nas flores existe, né? Não existia, existe uma energia curativa. E através do campo energético dessas flores, elas eram capazes de estimular o campo energético humano e aliviar ou até mesmo neutralizar problemas emocionais. Então, o Dr. Bach, ele percebeu que nas flores existe uma espécie de consciência vegetal. E é essa consciência vegetal que vai interagir com a nossa consciência, ok? Então, eu quero te falar um pouquinho de como são e como agem, o que são e como agem os florais de Bach. Primeira coisa, os florais são essências vibracionais. Em 1976, elas passaram a ser reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. E em 1983, elas passaram a ser indicadas no tratamento preventivo à saúde. Aqui no Brasil, em 1998, elas foram declaradas vibracionais e não medicamento, né? Foi estipulado que elas não são remédios pela Anvisa, e logo, então, elas não sofrem
fiscalização desse órgão. Em 2018, os florais eles passaram a integrar as PICs do Sistema Único de Saúde. Então, isso foi um avanço, foi uma conquista muito grande, não só para o Dr. Bá, né, que teve que enfrentar toda a academia, os colegas médicos no século passado, mas também para nós, terapeutas florais, né, um reconhecimento para o nosso trabalho e principalmente para a eficácia. Hoje, os florais de Bá são título de muitas teses de doutorado, de mestrado na área da psicologia, na área da farmácia, da fisioterapia. Hoje a gente tem todo um embasamento, um estudo que sustenta o que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, o que o Dr. Bá percebeu? Que cada flor tem uma frequência energética, tá? E que essa frequência, ela age como um princípio catalisador que vai ativar o processo de transformação da consciência. Então, o Dr. Bá percebeu que essa frequência energética da flor, ela vai nos ajudar a despertar talentos, virtudes, potenciais que vão estimular o nosso equilíbrio emocional. Então, aqui tem uma coisa muito importante da gente olhar, que é o princípio do floral, que não é suprimir uma característica em desequilíbrio. O princípio do floral não é suprimir uma emoção em desequilíbrio em nós, é justamente nos ajudar a desenvolver a virtude oposta, nos ajudar a alterar o nosso padrão de consciência, né? Então, como é que as essências vão agir no nosso corpo? Elas vão estimular um padrão de consciência numa frequência vibratória maior, mais alta, né, da que nós estamos, para que assim se possa catalisar esse processo de transformação das nossas dores emocionais, trazendo uma nova informação para o nosso campo de consciência. Então, o que acontece? Os florais, eles agem por ressonância, né? Então, quando nós estamos em desequilíbrio, nós estamos vibrando numa frequência e ao ingerir, né, o frasco, a solução de uso do floral, essa essência que ela está preparada, ela vai induzir o nosso sistema, né? Então, a gente tem um sistema radiante, que é o floral, e está contido na água, vai induzir as células do nosso corpo, que é um sistema receptor, a elevar a sua frequência emocional. Então, o floral, ele existe um mito, que eu tenho que tomar floral muito tempo para fazer efeito. Na verdade, o primeiro gole do floral, ele já vai fazer efeito, porque ele já vai começar a estimular essa frequência vibratória. E com isso, nós vamos elevando o nosso padrão. O que acontece? Dependendo do tema que nós estamos tratando, se é uma lição de alma, se é um comportamento crônico, se é um desafio que a vida está nos trazendo, eu vou ter tempos emocionais de resposta diferente. Então, o que acontece é que, dependendo daquilo que nós estamos tratando, o floral, ele vai... eu vou ter um tempo de reagir a isso, né? Mas o floral, o primeiro gole, ele já vai fazer efeito. Então, o que é importante da gente dizer aqui? Que cada essência floral, o Dr. Bá sintonizou 38 essências, mais o resto. Então, cada essência floral tem um princípio de ação que vai transformar uma dor emocional. E é exatamente aqui que entra o nosso método. Porque quando a gente faz a leitura através da prancha, como eu vou te mostrar no final do nosso work,
eu vou entender em que situação vibratória está o meu cliente, ou seja, aonde ele está vibrando, né? E aí a essência vai me indicar o que ele precisa, qual é a virtude que ele precisa para alterar, para equilibrar aquele sistema vibratório que está em desequilíbrio. Então, nessa metodologia, eu trabalho sempre com o que eu sinto e o que eu busco. Então, por exemplo, um cliente que a prancha nos indica o Mimulus, né? O cliente onde é sugerido o Mimulus, o que ele sente? Ele está vibrando no medo, ele está vibrando na insegurança, ele tem receio de se expor. Eu brinco que o cliente Mimos é aquele que diz assim, que garantias tu me dá que vai dar certo, né? A gente não tem garantias, a vida não tem garantias. A gente se expõe, né? Se arrisca. Então, o que a pessoa precisa, o que ela busca para equilibrar? A coragem, né? Então, ela não tem que lutar contra o medo. Ela não tem que combater o medo, ela tem que desenvolver a virtude oposta ao medo, que é a coragem, a espontaneidade, a liberdade de experienciar a vida com mais ousadia. Então, todo esse método, ele está baseado no desequilíbrio que o cliente está, quando ele nos procura, qual é a frequência que ele está e qual é a virtude que ele precisa para enfrentar esse desequilíbrio, tá? E como que a gente vai fazer isso? Através da prancha dos florais, tá? Então, essa prancha, ela faz parte do curso da leitura emocional, tu vai receber ela em PDF, e poder usar, então, para, de uma forma mais assertiva e eficaz, poder fazer uma fórmula floral para o teu cliente com a certeza que tu vai estar atendendo a demanda dele, com a certeza de que tu vai estar levando para ele a fórmula que ele precisa para aquele momento da vida dele. E através dessa leitura, é muito importante, talvez tu esteja pensando assim, tá, mas então eu só vou pendular. Pendular é o início. Pendular é o primeiro passo. O que é muito importante é o que vem depois, que é fazer o cura-te a ti mesmo com o cliente, né? Dizer para ele exatamente isso, aonde que ele está vibrando e o que ele essa essência que tu está sugerindo para ele, o que essa essência vai ancorar? O que essa essência vai imprimir no campo vibracional dele? Né? Porque a gente tem que ter um projeto de cura com o nosso cliente. O terapeuta, ele é um ajudante, ele é um facilitador de um processo. Então, nessa prancha, ela é exatamente assim como está aqui nessa lâmina, tá? Tu vai receber ela em PDF para imprimir e tu pode usar a prancha não só para o teu cliente, mas tu também pode fazer fórmulas seguras e assertivas para ti, para tua família, filhos, companheiros, companheiras, amigo, pai, mãe. O que é bacana desse método, porque eu sempre digo assim, por exemplo, é tão difícil, né? Eu vou fazer uma fórmula floral, por exemplo, para o meu marido. Se ele não me disser o que ele quer e o que ele pensa, e às vezes para ele é difícil, né, de dizer isso, ainda mais para mim, é óbvio que eu vou fazer essa fórmula para aquelas situações que nele estão me incomodando e que não necessariamente é o que ele precisa, né? Às vezes com os filhos é a mesma coisa. Por exemplo, assim, eu vou fazer um floral para o meu filho. Se ele tem 5, 6 anos, né? Uma coisa é o que eu observo nele que às vezes me irrita, porque eu tenho que trabalhar, porque eu estou sem paciência, às vezes porque eu cheguei cansada do trabalho. Outra coisa é eu trabalhar com a alma, com o eu superior dele e pedir quais são as essências que melhor vão ajudar ele
nesse momento, né? Então, o bacana desse método é que ele nos propicia fazer os florais para os nossos familiares sem a interferência do nosso desejo, né? Daquilo que nós gostaríamos que estivesse em transformação na vida deles.